Vou contar uma pequena historinha para vocês antes de falarmos da palavra do Senhor. Quem já comeu peru assado no Natal? Levanta a mão. Quem já comeu? Confesso que não sou o mais adepto, mas já comi e é bênção, é gostoso. Mas há muito tempo atrás eu contei aqui uma história que eu quero contar para você nessa noite de novo, para você reouvir ou para você ouvir pela primeira vez. Olhe para cá, preste atenção. Existia uma família que todos os anos se reunia no Natal para comer o tal do peru assado. E as gerações foram passando até ter a quinta geração tomando conta. E eu estava aqui vendo a geração dos jovens tomando conta da igreja, lá na transmissão, na projeção, nessa iluminação. Aqui um dia eu falei que eu teria a possibilidade, quem sabe, de um dia poder não olhar para cá, porque os olhos da gente vai encurtando, que pudesse ter a Bíblia projetada lá, né, que está os irmãos filmando, e ela está mais perto, aqui numa televisão. Se eu quiser agora eu posso ler ali, tenho que aprender isso. Então eu tenho que estar a fim de mudança. Mas eu quero dizer para vocês que então estava reunida essa família de 5 gerações, né? A quinta geração, na verdade a quarta estava cuidando e a quinta estava pequena. E a pessoa que estava lá aflita, pegou o peru, cortou no meio em 4 pedaços, botou numa bandeja e colocou no forno para assar. Mas ela se sentiu incomodada. Ela se sentiu incomodada e perguntou para sua mãe, que era a terceira geração: mãe, por que tem que cortar o peru em 4 pedaços? A mãe respondeu: pois é, não sei. Eu vi tua avó fazendo assim, estou fazendo. Né? E aí perguntou para a avó: vó, por que a senhora corta o peru em 4 pedaços para botar no forno para assar? E ela também respondeu: não sei, eu faço porque a tua bisa, já aprendi com ela assim. E aí pensar na bisa, né? E a bisa já estava dormindo. Foram olhar, chacoalhar a bisa na cama. E, desculpa, avó, temos que te acordar, mas nós estamos numa dúvida aqui, né? Por que a senhora passou de geração em geração para a gente cortar o peru em 4 pedaços para assar no forno e comer? Oh, minha bisa, minha netinha, minha bisneta, isso é porque o meu forno era pequeno, ele não cabia inteiro, então eu cortava em 4 pedaços para poder assar no forno que a gente tinha. Essa simples história eu trago para vocês entenderem que nós precisamos estar a fim de mudar. Nós precisamos estar a fim de soltar as amarras e nos perguntar: por que eu tenho que fazer como meu pai fazia? Por que eu tenho que manter as tradições que meu pai tinha, meu avô tinha, meu bisavô tinha? Né? Por que eu preciso alimentar essas tradições? E nessa noite eu convido você também a mudar, a não ser somente um participante do culto, mas que você seja assíduo no pensamento, na fé, na união e na oração daquilo que vamos falar, daquilo que está sendo falado agora. Você não precisa, não deve, não pode, porque Jesus morreu tanto por mim quanto por você, para dar salvação a cada um de nós individualmente, não pela tradição, não pela religião, pelo tipo de pastor que estamos acostumados a ouvir, pela forma de pregar que estamos acostumados, pelo ritual do culto, um começa, outro canta, outro prega, outro traz os avisos finais. Mas nós não podemos ficar baseado nisso, já sabendo de cor como vai ser o procedimento do culto, mas sim como vai ser a ação de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então quem sabe você até agora também, porque teu pai vem na igreja todo domingo, você tinha que vir junto e o pai obrigava a vir. Aí você criou filhos e você também levou os filhos.
E os filhos estão vindo na obrigação, estão vindo no empurrão. Você precisa mudar e dizer para o seu filho: olha, na minha época era assim, mas agora é diferente. Precisamos nos unir na mesma fé, no mesmo amor, e querer mudança, querer melhoras, assim como estão havendo e haverão. Da mesma forma são as surpresas, as definições e as expertises que o diabo também nos lança. As formas com que ele nos amortece, as maneiras que ele usa para nos induzir a estar desatento, a estar distraído, a estar sem se concentrar na bênção, sem se concentrar no compromisso de sermos servos e servas do Senhor e vivermos no mais ou menos. Lá no Apocalipse diz que aquele que é morno, nem quente nem frio, Deus vomitará da sua boca. Então saia da tradição: domingo, 7 horas, é dia de ir no culto, é hora de ouvir alguém começar o culto, é hora de cantar, é hora de louvar, é hora de pedir a bênção para a semana, e fica por isso. Quando chegar lá na frente, um neto, um bisneto de vocês vão perguntar: mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser com mais ímpeto? Por que não pode ser com mais força, com mais garra, com mais vontade, com mais desejo, com mais sede? Hoje nós temos aqui várias gerações representadas, e você é responsável pela mudança daqueles que virão depois de você. Nós sempre falamos isso. Então nessa noite, quem sabe você também senta com teu pai, com a tua mãe. Quem sabe você vai ler a Bíblia, como é que o Evangelho chegou a nós, porque pessoas estavam interessadas e desejaram pregar a palavra para ela chegar até em nós. E ela precisa ter pessoas que tenham o desejo de levá-la adiante em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus. Irmã, nós já vamos ler a palavra do Senhor. Qual é o nome da campanha? Hã? Como é mesmo? Nós estamos agora no 3º domingo, não é isso? 3º domingo da campanha, né? Irmãos, rompendo em fé é uma palavra muito profunda. E por que você acha que vem no coração daqueles que coordenam a igreja, daqueles que administram esse tipo de coisa, tem que ter um tema? Por que tem que ter? Por que tem que ser rompendo em fé? Rompendo em fé, a campanha que está tendo lá na igreja. Quando um pastor, quando um servo de Deus fala sobre isso, é porque ele está baseado na direção de Deus, na inspiração, e Deus mostra para ele a necessidade da igreja. E nós estamos vivendo num momento em que realmente, se nós não rompermos e caminharmos para o nível da fé, para o sobrenatural, nós vamos sucumbir, irmãos. Se nós não nos atentarmos em realmente entender o que é fé e romper pela fé, nós não vamos conseguir. E se o profeta de Deus diz isso, é porque ele está baseado na direção de Deus pelo Espírito Santo. Fique certo disso, não é simplesmente alguma coisa que, vamos inventar uma frase e vamos colocar ali, e as pessoas ficam pensando que estamos envolvidos naquilo ali. Tem pessoas que até não vêm na campanha, não participam na campanha porque não querem se comprometer, não querem ter compromisso. Agora eu vou ter que vir nesses dias da campanha tudo, isso é para me segurarem dentro da igreja, isso é porque querem que eu venha dentro da igreja. É mesmo? Você tem razão. É para que você entenda que você, além de ser servo do Senhor, você tem compromisso com Ele, tem compromisso com a igreja. Você faz parte de um plano extraordinário de Deus, que deu seu único filho para morrer na cruz por todos nós. Você faz parte desse projeto. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 16. É o primeiro versículo que vamos ler. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos aqui, de uma forma bem simples, eu anotei alguns esboços, alguns versículos da vida de Eliseu.
Ele disse uma frase aqui no 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se você estiver em algum tumulto, como eu, infelizmente, ou felizmente para aprender e não fazer mais, quando eu era do mundo, a gente tinha turma fechada para fazer festa e para brigar em festa. Maior idiotice do mundo, mas a gente tinha. Tinha as equipes, né? Esse contra aquele. Infelizmente, ainda hoje é pior. Hoje a gente não sabe. Na época a gente não sabia se ia chegar no lugar, numa festa, num lugar e ia ter que brigar, ia ter que fazer força, ia ter que defender um amigo. Mas hoje é marcado pela internet. Vamos para tal lugar, tal turma com tal turma e vamos quebrar o pau. É assim, modernizou. Né? Aí imagina se alguém chegasse para ti, Davi. Tu com uns 20 na tua frente assim, e eu estou chegando para falar contigo e tu diz, olha, tem 20 ali para pegar nós, né? Para pegar eu. E aí eu digo para ti, não temas, mais são os que estão contigo, com nós, do que os que estão com eles. O que viria à tua cabeça? Como seria isso? Como Eliseu pôde dizer isso com essa tal firmeza? Né? Vamos conhecer um pouco da história de Eliseu, para que você saiba por que ele está embasado e para nós entendermos por que os pastores e aonde eles estão baseados para criar uma campanha, para criar um título e trabalhar ele para que você seja abençoado por ele. Eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, como começou a história de Eliseu. Né? Nós temos aqui agora até as 10h30 da noite. Né? Então está tranquilo, tem só uns 295 versículos, eu vou abreviar para 200, e aí a gente consegue entender bem a palavra. Tá? Alguém concordou lá. O Elias está suando lá, imagina, tu tem que projetar 295 versículos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2 diz assim: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Você que tem o desejo de vencer, tá? Você que tem o desejo de ter vitória. Você olha para pessoas que aparentemente estão vencendo ou realmente estão vencendo quando servem de Deus, e você tem o desejo de vencer. Eliseu tinha o desejo de ter a unção que Elias tinha. Mas havia uma forma dele alcançar esta bênção. Ele não podia arredar os pés do profeta Elias, não perder nenhum movimento, não perder nenhuma ação, não perder nada do que Elias estava fazendo, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse entender o ministério de profeta que Elias tinha. E Elias, sabendo que ia ser arrebatado, e sabia que Eliseu ia ser o seu sucessor, veio o primeiro teste para Eliseu, e Elias disse para ele: ó, tu fica aqui, que eu vou até Betel. E Eliseu disse: não. Vive o Senhor, que não te deixarei, que não ficarei longe de ti. E foram juntos. Então a bênção que nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 16, ela vem por causa da prática, por causa do acompanhamento que Eliseu fez na vida de Elias quando ele era profeta. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito de Deus quer dizer? Se você quer bênção, se você quer ser vitorioso, se você quer vencer, colhe em alguém que está no caminho da vitória. Colhe em alguém que diz que Jesus tem um plano na tua vida. Colhe naquele que vai levar você para conselhos bons, assuntos bons, conversas boas, lugares bons. Colhe nessa pessoa. Não arreda o pé. Não arreda o pé. Porque o que acontece? Nós podemos até... Isso acontece com nós hoje. Nós, de repente, estamos colados em Deus, na presença do Senhor no domingo, mas o resto da semana não estamos colados em Deus, porque não estamos dentro da igreja. Aí cabe a nós colarmos em Deus
nos unirmos com pessoas que tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma direção, tenham a mesma ideia, para que possamos nos fortalecer, até chegar o culto de novo, ou os cultos que há durante a semana. Vamos adiante. Nós estamos aqui falando sobre a vida de Eliseu. Por causa desse gesto, glória a Deus, aleluia. É grande a presença de Deus aqui, irmãos. Imagina, irmãos, Eliseu viu Elias fazendo muitos milagres, muitas transformações. Eliseu viu Elias matar os 450 profetas de Baal, entre tantas coisas que aconteceram, e Elias foi vendo isso. E isso levou ele, por ele estar acompanhando, meu irmão, por ele estar acompanhando o profeta Elias, ele entendeu que ele precisava da presença e da bênção de Deus, e vejam o que ele falou, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ora, Elias era um profeta de Deus. Era alguém que Deus usava para orientar os reis, para orientar nações, para mudar, para evitar a destruição de reis e também para condenar reis que não estavam de acordo à vontade de Deus. E Eliseu foi vendo isso. E o que ele pediu? Elias disse: antes que eu seja tomado de ti ou arrebatado, pede-me o que queres que eu te faça. Ele disse: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que as companhias que você tem estão abrindo de desejo no seu coração? As pessoas que andam ao teu redor, o que elas têm transmitido? O que elas têm feito você desejar? O que você deseja quando entrar entre amigos, quando está entre amigos, quando não está na igreja, quando está lá com outras pessoas que não são compromissadas com Deus? O que elas estão te inspirando? Se tipo assim, um dos teus colegas da rede social, lá do WhatsApp, do Instagram, não sei, dissesse para você: Fernando, teus amigos lá da tua rede social dissesse para ti: me pede o que tu quiser. O que você pediria? O que os teus amigos têm te influenciado? O que os teus amigos, as tuas amigas têm feito você desejar? Como você tem caminhado junto com essas pessoas? Ou o que as pessoas que estão ao teu redor desejam em função do jeito que você vive? O que elas desejam? Bênção, perdão, limpeza, bênção financeira, bênção material? O que está acontecendo? Vocês vejam a influência de Elias sobre Eliseu. Eliseu tinha tanta certeza que Deus era com Elias, em função dos testemunhos, em função dos milagres e das orientações que Elias dava. O que Eliseu desejou? Ele disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Vocês estão vendo a profundidade disso? Por exemplo, olho por Davi, uma pessoa estudada, sabe, o Oze entre todos, mas que estão mais próximos, tantos quantos tem aqui estudados com prática, são profissionais de excelência. Luiz, não sei, poderia ser qualquer Alisson. Quarta-feira estávamos aqui, terça, no grupo de homens. Daqui a pouco o pastor Natanael foi cantar um hino, e esse hino tinha que marchar: as montanhas se moverão. Você conhece, não é? Você conhece? Qual é a referência que veio na minha cabeça quando Natanael cantou a primeira vez e ninguém marchou?
e ninguém fez gesto. Meus olhos fechados, eu enxerguei o Alisson e enxerguei o irmão Alan, que é sargento, o irmão Alisson é dos bombeiros. Eu tive a referência de saber, esses caras sabem marchar. Porque eu olho os vídeos de soldados, de bombeiros, de policiais, e eles marcham. E eu olhei, e eles foram, o pastor convocou, eu fiz sinal assim por baixo do braço para o Alan, né? Porque o Alan estava atrás de mim, e o Alan já fez, né? Já me acharam aqui. E o que aconteceu? Nos contagiaram com o seu jeito de marchar. Não foi assim, Luiz? Nos contagiaram com o seu jeito de bater pé no chão. Isso foi maravilhoso, isso me fez entender, cara, eu tenho na minha igreja, na minha rede de amigos, um cara que é bombeiro, um cara que trabalha salvando vidas. Eu tenho um amigo que é policial, que está salvando vidas. Temos aqui advogados, engenheiros, professores, construtores, motoristas, não sei, professores, tantos. Mas na hora que tinha que marchar, me lembrei do Alisson e do Alan, que é da polícia militar. Você está entendendo? Por que Eliseu pediu para Elias ter porção dobrada? Porque ele viu que tinha condições. Ele tinha aprendido muita coisa com Elias e sabia que Deus poderia lhe dar. E tinha o desejo de ter porção dobrada. Então nessa noite eu quero dizer para você, preste atenção, você jovem, você cabeça branca, você com 91 anos, que é o meu pai, e você que está agora aqui, começando a sua adolescência, aborrecência, o raio que parta, não sei qual é a fase da vida que você está, mas você precisa se cercar de pessoas que te tragam energias boas. Unção de Deus, exemplo de vida, energia. Qualquer coach por aí no mundo afora grita, não é, Davi? Qualquer coach por aí grita. Energia alta, energia isso, energia aquilo. Mas se você não tem energia, onde buscá-la? Nessas pessoas que nos fazem ter referência. Por exemplo, eu não sou roqueiro. Não sou, escuto até, olho. Mas eu fico feliz quando eu vejo o Ozzy tocar. Nunca falei isso para ele, mas ele é uma referência para mim, a forma que ele dedilha a guitarra e faz seu trabalho. Salinha a mesma coisa, mas eu digo assim, quais são as tuas referências? Aonde você tem olhado? Aonde você tem se inspirado? Terça-feira estávamos falando, pastor, sobre, eu fui questionar o pastor, porque estava falando com o irmão, quem abriu a igreja de Tamanho de Linha Bastos, onde tem um cemitério da igreja. Qual foi a minha referência? A pastora Maria, que é uma das maiores abridoras da igreja da região. Está entendendo? Que referência vocês têm? Domingo passado o pastor Natanael ainda pregou. Onde você tem buscado conselhos? Com quem você tem se aconselhado, se orientado? Eliseu pediu porção dobrada porque sabia que em Elias operava o Espírito de Deus com poder e glória. Amém? Vamos adiante. Eu vou lembrar vocês por que eu estou lendo esses versículos. Eu estou lendo isso para você entender o porquê Deus coloca no coração dos pastores, dos seus profetas, esse tipo de campanha. Rompendo em fé, nós estamos nessa campanha. Então, para nos acrescentar fé, precisamos nos embasar em pessoas que agiram pela fé. Não é isso? Glória a Deus. Vamos para o terceiro versículo. 2 Reis 3,15. Ah, Davi. Pastor Davi, pastora Maria, aqui o trem pega muito forte. Você quer ver uma coisa? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ler aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 3,15. Mas se eu não inverti a anotação aqui.
Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, 2,15. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vou ler de novo. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Não quero numerar, só quero que você prospecte outros. Muita gente. Mas muito mais que não são batizados no Espírito Santo. Eu quero dizer que nós aprendemos na nossa juventude que existe... O maior presente que Deus pode dar a um ser humano é a salvação da sua alma. É a redenção. E o segundo maior presente é o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas por que o batismo com o Espírito Santo? No momento em que você é envolvido com a unção de Deus, com a graça de Deus, confirmada por línguas estranhas, né? A Bíblia diz assim, né? No momento que você recebe esse batismo, a parte, Davi, que até ali tu não dominava, tu sabe disso, estou te usando como referência porque a gente é brother, né? Quando nós somos batizados nas águas e somos salvos por Jesus Cristo, nós somos curados, somos libertados, mas o domínio sobre a nossa carne, o domínio sobre o meu eu, para dizer sim e para dizer não, vem com o batismo do Espírito Santo. Então, se você está nessa levada, você já é batizado ou você não é batizado, Deus é que sabe dar quem Ele quer, quando Ele quer, venha para os cultos de orações, receba o batismo com o Espírito Santo e viva nessa unção poderosa, porque eu digo para vocês, irmãos, para dominar o nosso eu não é fácil. E começa pelo jejum e pela oração. E para mim jejuar e para mim orar, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, o ímpeto maior, a força maior, o compromisso é maior. E a forma de agir a partir dali então de Eliseu demonstrava, e os filhos dos profetas que estavam naquele lugar entenderam e viram que o espírito de Elias, ou seja, a unção que estava sobre Elias, passou para Eliseu. Por causa da forma dele agir, por causa da forma dele viver, por causa da forma dele ser. A primeira coisa que Eliseu fez quando ele recebeu a capa de Elias, Elias levou ele até Betel, mas aí eles tinham que atravessar um rio. Quando chegaram no rio, Elias colocou a capa sobre o rio se abriu e os dois passaram. E do outro lado estavam os filhos dos profetas, observando tudo. E quando Elias foi tomado num carro de fogo, caiu a capa dele, e Eliseu pegou a capa no ar, pegou para si e tomou. E o que ele fez? Virou-se para o rio, tocou com a capa que Elias tinha aberto o rio para ir, tocou no rio, e o rio se abriu, e ele voltou para diante dos profetas, dos filhos dos profetas. E aí eles viram, realmente o Espírito de Deus, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então o que isso significa, Davi? É que você vai em busca da bênção, recebe a bênção, e não traz, e não informa os teus, não testemunha para os seus daquilo que Deus fez na sua vida. E aí você fecha a bênção, você guarda a bênção para si só. E aí não tem como os filhos dos profetas, ou não tem como aqueles que estão vindo depois de você, entenderem. Lá existe um servo de Deus, lá existe uma serva de Deus, pela sua forma de agir, pela sua forma de andar, pela sua forma de caminhar, pela sua forma de falar. E testemunhar que Jesus entrou na sua vida. Mas o que acontece? Eliseu pôde fazer, pastor, e a senhora sabe disso, porque ele fielmente acompanhava todos os passos de Elias.
E para você afirmar que Deus está na sua vida e que Ele realmente está transformando, você precisa estar ao lado de pessoas que tenham essa mesma índole, que andam da mesma forma ou tentam fazer a mesma coisa. Você já pensou? Se Eliseu tinha o desejo de receber porção dobrada, mas teria que estar junto com Elias quando ele fosse arrebatado. Até ali tudo certo, tudo bem, mas ali tudo tranquilo. Ó, show! E realmente, Eliseu recebeu a capa de Elias. Mas eu tenho certeza, obviamente, pelo seu gesto, que ele tinha o desejo e via muitos problemas na sua comunidade. Via muito problema aonde ele vivia, onde ele estava. E ele pegou a capa e não largou fora com a capa com punção dobrada. Mas ele voltou para os seus. Ele atravessou o rio de volta e voltou. E demonstrou já na saída que Deus estava com ele, porque tocou com a capa no rio e o rio se abriu e ele passou. E dessa forma, os filhos dos profetas, não fala aqui a cidade, não fala aqui que foi o povo geral, não. Alguém na tua igreja, alguém na tua comunidade, alguém que vive com você, precisa ver a bênção que Deus fez na sua vida. A transformação que Deus já fez precisa ser explícita através do seu jeito de ser, da sua forma de andar. É assim que funciona a matemática de Deus. Vamos para outro versículo. Nós temos até 8h30? Isso, Davi? Isso ou menos? Sim. Vamos lá. Vamos ao 5º versículo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 16 a 19. Davi, estou te alugando aí porque é uma forma de nós pensar junto, irmos pelo mesmo caminho. Ó, a primeira ação que Eliseu fez, pastor, foi tocar nas águas, já falei isso, com a capa, e voltou. E os filhos dos profetas entenderam que pousava sobre ele o espírito que estava em Elias, ou seja, a unção de Deus que estava sobre Elias. Show! Vocês acham que a unção dobrada de Deus impediu os problemas e as dificuldades? Não. Olha a primeira enrascada que deu. Veja bem, os filhos dos profetas, Davi, viram que estava a unção de Elias sobre Eliseu. Comprovaram e disseram e apontaram, realmente está sobre ele a unção. Mas o que fizeram? Quando Eliseu chegou perto deles, pastor, começaram a questionar Eliseu. Eliseu, mas está meio estranho esse negócio aí. Vamos juntar uns 50 profetas aí e vamos dar fazer uma varredura, né? Vamos ver, pastor, vamos ver, né? Se realmente Elias de repente não está perdido aí na montanha, no vale, está perdido, você quer ver? Os que confirmaram a unção de Deus sobre, viu, Salim? Os que confirmaram a unção de Deus sobre Eliseu, questionaram Eliseu quando chegou perto deles. Vamos ver aqui. Vendo, pois, os filhos, 16, tá? E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não envieis. É impressionante como é o ser humano, irmãos. Tinham visto a unção, confirmaram a unção de Deus sobre aquele homem chamado Eliseu. Quando ele fez o gesto de abrir o rio e passar por ele. Mas quando chegou perto deles, colocaram em dúvida. E disseram, Eliseu, vamos pegar aí uns 50 caras aí, vamos dividir em umas equipes. E vamos ver, daqui a pouco, o Espírito de Deus
Lançou ele lá no monte, ou lançou ele lá no vale? E Eliseu, com mão firme, com o pé firme, disse: não envieis. Agora vamos ler outro versículo aqui. 17. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Vejam bem, nós falamos no começo da parceria, de olhar para quem, teria exemplos para nos dar e nos encostar nele. Mas temos que ter também o cuidado de entender que mesmo esse para quem você olha, mesmo esse para quem você procura se aconselhar, erra, porque é ser humano. E Deus permite isso. E aí o que acontece, pastor? Eu vou lá, pastor. Pastor, ora para mim porque eu quero comprar um avião. Por favor, pastor, ora. Não dá, rapaz, tu não é piloto, tu não pode ter avião. Eu digo para a pastora: ora. Eu tenho fé que Deus pode me dar um avião. Daqui a pouco a pastora diz: vai lá, como ela fala. Vamos orar então para que Deus te dê um avião. Aí eu ganho um avião, compro um avião, e na primeira curva, já cai. Né, Davi? Não sei se tem curva e sinaleira no céu. Não sei como é que funciona isso, mas enfim. Você está entendendo? Então o profeta, além de ser um guia, além de ser um orientador, ele precisa também ter lucidez. Porque o aperto vem, porque a pressão vem. Não, mas vamos fazer. E daqui a pouco, vamos lá, vamos fazer. E eles foram. Os 50 tontos que tinham visto que Eliseu tinha a porção dobrada, tinha dito para eles: vocês não vão. Não está lá o Elias, não está no monte, não está no vale, ele foi arrebatado para o Senhor. E eles foram e bateram perna 3 dias. E voltaram, e Eliseu disse: eu não tinha dito para vocês não ir? Voz do profeta, irmãos. Ouça, entenda, avalie, analise. Vamos para outro aqui. Aí, quando se convenceram que Elias não tinha ido ou sido jogado pelo Espírito de Deus em qualquer lugar, porque quando Deus toma ou nos toma, Ele não nos joga em qualquer lugar, mas Ele tem um destino certo, tem uma hora certa para todas as coisas da nossa vida, assim como foi com Elias, arrebatado para o Senhor. Beleza, passou aquilo ali, aí eles já se interessaram, aí já houve interesse. Dessa mesma gente, dessa mesma cidade, já teve interesses. Você quer ver? Vamos lá. Glória a Deus, deixa eu achar aqui. Versículo 19 diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Quando perceberam, Davi, cara, realmente aí tem tutano, aí tem direção de Deus, começaram a olhar ao seu redor e caíram na real e viram que havia ali, pelo exemplo e pela autoridade de Eliseu, havia uma possibilidade de transformação na sua terra, na sua cidade. E disseram para ele: é tão bom, Eliseu, a gente habitar aqui nessa cidade, mas aqui não tem água limpa e a terra não produz. Vocês viram o que acontece com o profeta de Deus? O que existe de autoridade na vida de um profeta de Deus que realmente se dedica? Ele constantemente é exemplo, é luz para aqueles que estão ao redor.
E é isso que Deus te diz nesta noite. Há sim possibilidade de habitar no lugar em que você está, e que a água seja boa, e que a terra seja fértil. Mas peça a intervenção de Deus naquilo que está acontecendo, onde você habita, onde você está, onde você trabalha. Para que Deus tire o amargor da água e faça com que a terra seja fértil. Por isso que no começo nós falamos a tradição de cortar o peru em 4 pedaços. Você está agarrado nas suas razões, na sua tradição, no seu conhecimento, na sua caderneta de poupança, na sua aplicação, mas você está vendo que a terra não está fértil. Você bebe água, mas não mata a sede. Você come churrasco, mas não mata a fome. Porque falta aquele que é sobre todos nós, o Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo Salvador. Mas esta campanha é a orientação, rompendo em fé. Mudar, sair da tradição. Não precisa cortar o peru em 4 pedaços. Só tem um forno que tem o tamanho certo para você assar ele de uma vez. É preciso querer mudança. Sair das tradições, sair do convencional. Sair da zona de conforto e dizer: Senhor, realmente eu quero romper em fé. Então a partir de hoje entra na minha vida. Entra nos meus negócios. Toma conta daquilo que está ao meu redor. A minha água, diga para o Senhor: a minha água não tem matado a minha sede, e o meu churrasco não tem matado a minha fome, porque faltava tu, Senhor. E aqueles profetas, filhos dos profetas, que duvidaram da unção de Elias, disseram: é interessante, nós vivemos aqui, é tão bom estarmos aqui, mas a água é amarga e a terra não produz. Seja exemplo e busque no exemplo. Amém? Você quer ver? Qual é a providência de Elias? Versículo 20. E disse-lhe: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá nelas mais morte nem esterilidade. E é isso que o Espírito de Deus te diz nesta noite. Deus vai sarar, se você desejar. Deus vai transformar, se você desejar ser transformado. Estão aí os exemplos, rompendo em fé. Amém? Vamos adiante. E aí, pastor, o que acontece, Davi? Pastor Davi, Eliseu já provou por várias vezes que Deus era com ele, que ele era profeta de Deus, mas vem os percalços dos profetas. Vem. Você que precisa ser exemplo, você que é espelho para outras pessoas, vem problema também, vem dificuldade também. Você quer ver? Então Eliseu realizou aquele milagre pela unção de Deus, transformou aquelas águas, sarou aquela terra. A água era boa para beber, a terra boa para plantar. E ele seguiu o seu caminho de profeta, pastor. E o que acontece? Vamos ver aqui. 2 Reis 2, 23 e 24. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, saíram da cidade e zombavam dele e dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Talvez você também está olhando para mim esse dedo estroncado aí, esse cabeça branca, quer falar alguma coisa?
E isso pensaram, meu Deus, nós nos compararmos com Elias. Ou qualquer pastor que está aqui, qualquer um que vem pregar, cantar, e você diz assim, Davi está quase que nem Eliseu já. Tomara com a mesma unção, né? Sobe, careca, sobe. Ou vai, careca, sobe até Betel. Calvo quer dizer careca. Chamaram Eliseu de careca. Tentaram humilhá-lo. Com toda a autoridade, com a unção de Deus, com o Espírito de Deus. Aí isso eu digo para ti, irmão Serginho. Isso é o nosso Bin Laden convertido, né? Você é colocado em xeque como pastor. Como profeta de Deus, você é colocado em xeque. Dizer, Fernando, cara, vai na escola dominical. Não tem café no bule para isso. Salim, presente dos jovens. O que é isso? Eu ia fazer muito diferente. Eu ia ser totalmente melhor que o Salim. Rapaz, a fábrica do Oze lá, Presoso, eu ia gerenciar de outra forma. Olha só, o cara não percebe, o Luiz lá fez um ponto de solda com carocinho, não lixou. Quando eu soldo e lixo, não deixo carocinho. O irmão ali fez a construção lá, fez a base lá da construção. Nossa, vai vir um monte de gente, esse cara não se faz assim alicerce. Não é dessa forma. Não se começa desse lado da construção, começa do outro. Assim também questionam os profetas de Deus. Só cuidado. Cuidado quando você mexe com o profeta de Deus. Você quer ver? Olha o que aconteceu aqui. 24. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Você acha que é legal mexer com o profeta de Deus? O profeta de Deus tem autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Você está entendendo? O que aconteceu? Chamaram Eliseu de careca, Davi? Não vai fazer isso, que agora não tem urso por aí, entendeu? Nós estamos aqui longe dos ursos, né? E ele nem orou para que viesse uma ursa para comer, destruir aqueles jovens. Ele só amaldiçoou e saiu 2 ursas no meio do mato e deu umas rasgadinhas legal. 40 e matou 2. Você está entendendo por que nós podemos e devemos nos orientar pelos profetas? Por que temos que levar a sério a campanha Rompendo em Fé? Quando os profetas falam isso, eles têm base. Talvez a pastora não amaldiçoou para que a ursa comesse, mas certamente já orou para pessoas que dizem, Senhor, dá um jeito, como Paulo fez. Quando aquela jovem vinha atrás dele, e dizendo, esse é profeta de Deus, parará, parará, que fala, que opera milagres em nome do Senhor, ele virou para trás e amaldiçoou a menina. O profeta tem autoridade para isso, e talvez tenha que fazer isso. Leve a sério quando o profeta de Deus fala, rompendo em fé. Por isso que nós damos o título dessa mensagem, rompendo em fé pelos olhos de um profeta. Rompendo em fé pelos olhos de um profeta. Ou seja, usando eu romper em fé, eu me transformar, eu pedir transformação de Deus pelo exemplo de outro que já viveu muito. E se ele está dizendo rompa em fé, é porque tem base para isso e milagres o suficiente, unção de Deus o bastante para te dizer rompa em fé. Pastor Natanael usa uma máxima que não pode ser esquecida. Dê o passo que Jesus coloca o chão. Isto é romper em fé. Então cuidado
Quando você mede uma pessoa, olha para a aparência de uma pessoa, ou diz, mas que esse cara pode tocar guitarra, tocar bateria, está lá transmitindo pela internet para o mundo inteiro. Pode, porque se coloca na trilha, se coloca no caminho e diz, Jesus, usa-me aqui, eis-me aqui, eu quero ser útil. Por isso que pode, e rompe em pé, e vence. Amém? Vamos adiante. Está quase na hora já aqui. Vamos ligeirinho. Glória a Deus. Profeta Davi, às vezes não sabe que resposta dar. Profeta, às vezes não sabe o que dizer. E Deus permite isso, para que ele entenda que a unção dobrada é dele. Também passamos por isso. Você passa por isso, por ser exemplo. Vamos ver assim que se eu acho aqui. Segundo Reis 3, versículos 7 em diante. Olha essa história aqui rapidinho. E Jeosafá, segundo Reis 3:7 diz, e foi e enviou a Jeosafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Olha só, rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom, se uniram para poder fugir do rei dos Moabitas, da guerra com os Moabitas, e se lançaram sem orientação, e se lançaram no deserto e começaram a andar, e começaram a caminhar. Talvez você está nesse momento dessa forma. Você precisa tomar uma decisão, ou tomou uma decisão, e convidou outros líderes, tomou um exemplo de outros líderes, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá no teu colégio, nas redes sociais, você se uniu com mais pessoas, vamos tentar achar uma solução. Não podemos deixar assim. E eram 3 reis que tomaram essa decisão, e rodearam, e rodearam, e rodearam, durante 7 dias no deserto. E a Bíblia diz que chegou num certo momento em que eles se depararam com a dificuldade. Terminou a comida, terminou a água, os cavalos não tinham mais água. E aí veja o que aconteceu. Aonde o profeta entra. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que nos consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse, vamos pular esse versículo aqui. E aí ele disse lá no versículo 16, a resposta de Eliseu, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Irmãos, o profeta de Deus tem autoridade para mandar fazer poço onde não tem água. E é isso que o Senhor te diz nesta noite. Você pode estar no lugar onde você acha que não tem água, onde você acha que não tem comida. Você se uniu com alguém em algum lugar sobre algum assunto e, na verdade, aparentemente estão ferrados por causa dessa decisão. Mas eu quero dizer nessa noite, se convidarem o quarto, convidarem Jesus Cristo para entrar no meio dessa turma,
vai haver água onde não tem água. Eliseu disse: amanhã nessa hora vão cavar poço, vai ter água para vocês tomar e para o gado, e não tereis vento, e não tereis chuva. O profeta de Deus tem na autoridade do Senhor condição de te dizer isso, porque o que antevém a chuva, vem o vento, não é isso? Vem a chuva, para que depois tenha água. Mas quando você crê, quando você rompe em fé e se agarra na palavra do Senhor, você tem condições de dizer: sim, aqui não tem poço, mas vai ter água, porque eu vou cavar. Tem sim, Serginho. Tem água sim. Tem comida sim. Tem solução sim. Tem vitória sim. Mas você tem que cavar. O que o profeta disse para o rei? Manda que cavem muitas covas. Porque amanhã, sem vento e sem chuva, vai ter água para vocês e para o seu gado. Porção dobrada de Elias sobre a vida de Eliseu. Deus não batizou Elias com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus repousou sobre ele através do Espírito Santo. Ou seja, tomou conta da vida de Eliseu, para que pudesse usar ele plenamente no meio do seu povo. Então talvez você que aqui nessa noite levantou a mão e disse: eu sou batizado com o Espírito Santo. Deus não quer somente isso. Deus quer te tomar, quer absorver o teu organismo, a tua mente, a tua alma, o teu espírito, te encher de tal forma que você possa dizer: não tem água aqui, mas vai haver, porque o Senhor mandou cavar. É isso que Deus quer fazer com nós. É dessa forma que nós rompemos. Amém? Teria mais versículos, mas já estamos com o horário avançado aqui. Vamos para o último aqui então, que nós lemos antes. 2 Reis 6,16. E disse ele ao moço: não temas, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. Você entendeu por que Elias teve condições de dizer por auxiliar dele, que era pastor, era copastor? O que aconteceu? Onde anda esse texto? Se você ler tudo, você vai ver nesse capítulo que o rei da Síria queria destruir o povo de Deus, queria anular, aniquilar. E ele montava estratégias, montava planos com os seus comandantes, e quando iam executar, não dava certo, não conseguia destruir o povo de Deus. Ah, meu Deus. Ô Senhor. Talvez ao teu lado o aguilhão está pronto, a forca está pronta, a condenação está dita pelo juiz, sua falência está decretada, seu estudo não deu certo, a sua promoção não chegou, o seu casamento está desfalecido, como o irmão disse no começo. E hoje seria o dia em que você realmente seria destruído. Mas Deus mudou o rumo disso. Deus mudou o rumo disso. A tal ponto Deus mudou isso, que o rei da Síria se irritou e disse: não pode ser, eu monto tudo que é tipo de coisa para destruir o povo, e não está dando certo. Tem que ter um X9 no nosso meio. Tem que ter alguém que ouve aqui nossos planos, aquilo que nós montamos, e vai lá e conta para o povo de Israel. E alguém lá do meio dos servos, que conhecia a graça de Deus e conhecia o profeta, disse: não, rei, fica tranquilo, aqui no nosso meio não tem ninguém que está sendo X9, que está deletando, que está informando. Não, fica tranquilo, rei. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu que ora. Lá tem um profeta que ora. Ele não disse que o rei de Israel orava, ele não disse que a cidade orava, ele disse que lá tinha um profeta que orava.
E é ele, esse profeta, ele sabe aquilo que tu pensa quando tu está lá na tua cama de dormir. O que tu pensa deitado na tua cama, Deus já mostrou para Eliseu. E é esse o Deus que nós servimos. Quando tentam arquitetar contra você, ou te dão condenação, e dizem que não vai dar certo, eu digo para você, que Deus está onde está o teu problema, e está lá onde estará a solução. Ele vai na frente, Ele sabe tudo, sempre, em todo momento, em toda hora, em todo tempo. Mas o que aconteceu? Então o rei da Síria mudou de estratégia. Opa, não está dando certo, não estou conseguindo destruir o povo, então eu vou lá na fonte, eu vou lá nesse cara que ora, e eu vou pegar ele. O rei mudou a estratégia e foram até a cidade, e cercaram a cidade onde era a casa de Eliseu, onde Eliseu estava morando, e eu estou aqui abreviando, para podermos encerrar, e cercaram lá, e Eliseu dormindo em berço esplêndido. Na madrugada, o seu auxiliar, que era profeta, auxiliar de profeta, levanta para pegar um balde de água no rio, e quando ele abre a porta, ele olha para fora e vê que os montes estão tomados do exército inimigo. E ele vai a passo bem lento e fecha a porta, entra de volta para dentro de casa. E disse: ai meu Senhor, o que faremos? Você está na dificuldade hoje, você está dizendo para o profeta de Deus, para o pastor da igreja, o que eu vou fazer? Mas você vive e convive no meio de informações, no meio de mensagens, no meio de campanhas que dizem rompendo em fé, e você não entendeu que você é capacitado para isso. O ajudante de Eliseu estava da mesma forma. E aí, pastora, o que Eliseu fez, Davi? Ele pegou, correu no seu quarto, se ajoelhou e disse: Senhor, destrói o exército inimigo. Não, ele foi lá, pegou o profeta dele, e a Bíblia diz no versículo 17, que ele orou para Deus abrir os olhos do seu auxiliar. Ele disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o que aconteceu? No versículo seguinte diz: o que seria a minha intenção, Salim, ou a tua? Tivesse um monte de gente botando resolve ao redor da tua casa lá. Orar para que Deus fizesse com que o revólver não funcionasse? Ou chamar os que estão ao teu redor e dizer: Deus vai providenciar a solução. E Eliseu fez isso. Eliseu orou para que se abrissem os olhos do seu auxiliar que estava com ele, que era co-pastor, que era profeta, junto com ele. E Deus abriu os olhos e viu que ao redor de Elias estava cheio de carros de fogo, ao redor de Elias. Então a solução não foi aquilo que o servo de Eliseu queria ver. A solução não foi Eliseu levantar a mão e mandar destruir o exército. A solução foi o que você veio fazer aqui essa noite. E nós vamos orar para que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue que aqui dentro há solução. A solução não está em destruir lá fora, criar, arquitetar ideias enormes, estratégias estupendas para destruir o inimigo, se eu não creio na capacidade de Deus de desenvolver e flutuar e andar como Ele quiser na minha vida. Então, abriram-se os olhos do auxiliar de Eliseu, e ele viu carros de fogo e cavaleiros ao redor de Eliseu. Então, Salim, a solução não estava lá fora, cara. Para aquele auxiliar de Eliseu, a solução estava ali dentro. Quando ele fechou a porta, voltou. E você está fazendo isso, você está voltando, quem sabe nessa noite, meio sem vontade, meio sem força, mas você veio e você fez certo, porque a solução não está lá fora, está aqui dentro, onde o Rei dos Reis habita, onde Jesus Cristo liberta, cura, salva e transforma. É aqui dentro. A solução está dentro da tua casa. Chamar os teus para orar, chamar os teus para se comprometer contigo, com tua família, com tua empresa, com teus negócios, com teu estudo. Aqui dentro está a solução. Dentro da tua casa está a solução. E para completar, já vamos dar o amém. A grande surpresa
Imagina que o servo de Eliseu desejou que Eliseu orasse para Deus destruir o exército. E ele não orou. Ele orou para que abrisse os olhos do seu servo. Olha a sequência maravilhosa e o fecho maravilhoso de Eliseu nessas passagens. Mesmo Eliseu estando rodeado de carros de fogo e de cavaleiros, isso impediu que o exército viesse até ele? Não. A Bíblia diz que o exército veio e foram até a porta da casa de Eliseu, mas não conseguiram entrar. Se tem alguém na tua casa orando, o inimigo vem até a porta, mas não entra, porque ele não tem a autoridade para mexer nos teus. Se você orar, ele chega até a porta e até mesmo a bater na porta, mas não entra, porque você está coberto com o sangue de Jesus, através da oração e da fé. E aí continua, Davi, continua aquele, certamente no coração do servo de Eliseu, mas ele vai orar para destruir o exército. O que ele fez primeiro? Ele orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo e depois fez o inverso. Orou para que Deus cegasse o seu inimigo. Vocês estão entendendo? A primeira oração que Elias fez para ter solução foi que orou para abrir os olhos do seu servo. A segunda solução, orou de novo. A Bíblia diz que ele entrou de novo, foi orar. Você pode ler ali, eu estou abreviando aqui. Ele orou de novo e pediu que Deus cegasse os soldados. E aí vem a surpresa daquele que tem autoridade de Deus. O que aconteceu? Bateram na porta, Eliseu abriu a porta, está escrito. Ele disse, não é aqui que Eliseu mora. Mas vem comigo que eu vou mostrar para vocês onde é que Eliseu mora. E todo o exército do rei da Síria acompanhou Eliseu. Se você fizer, pode dar um Google aí, vocês vão ver. Que de onde Eliseu estava até Samaria, dá mais ou menos 214, 220 quilômetros. Eliseu conduziu todo um exército através dessa palavra. O Eliseu não mora aqui, ele disse para eles. Mas ele mora num outro lugar, eu vou levar vocês. Então o desejo do servo de Eliseu, que era destruir o povo inimigo, não é o que estava no coração de Eliseu. Ele pegou, foi junto com os soldados. Olhem ali, vocês vão ver a distância que é, mais de 200 quilômetros do lugar onde ele estava até Samaria. Quando chegaram no meio de Samaria, todo o exército da Síria, Eliseu orou de novo e diz, agora abre os olhos deles. E aí abriu os olhos dos soldados todos, que eram, quantos diz a Bíblia? 500 mil, né? Acho que é isso. Abriram os olhos e viram que estavam dentro da casa do seu inimigo, dentro de Samaria. E já chegou o rei lá. Feridos ei, Eliseu, feridos ei. Vamos matar todos, vamos dar uma carneada, vamos cortar o pescoço. Ele disse não. Eliseu disse não. Quando você tem preso na sua cidade, na sua casa, você não trata assim. Serve um banquete para eles e manda eles para casa. Manda eles lá para a sua terra. E foi o que o rei da Síria fez, foi o que o rei de Samaria fez. Fez um banquete, serviu para eles e despediu os inimigos em paz. E talvez seja isso que você tem que fazer nessa noite. Fique de pé aí, meu irmão. Fique de pé, vamos fazer uma oração, já vamos passar a palavra para o pastor. Quem sabe nessa noite você entrou aqui rancorado, não sei se existe esse nome, você está com rancor no seu coração, você está magoado, você está pronto para chutar o balde, mas o fulano e a fulana vão ouvir, quando eu chegar em casa, vão ouvir. Esse não é o desejo de Deus para a sua vida e nem para os que estão ao seu redor. Quem sabe você vai levantar a bandeira da paz hoje na tua casa. Amanhã lá no teu emprego, na tua empresa. Você vai levantar, William, a bandeira da paz. Luiz, lá, levanta a bandeira da paz. E diga, vem cá, Jesus tem algo muito grande para nos dar. Muda a estratégia, muda. Não precisa cortar o peru em 4 pedaços para botar no forno. Só tem um forno com o tamanho de acordo para caber o peru. É isso aí, meu irmão. Então vamos orar agora e já vamos passar para os irmãos. Senhor nosso Deus, levanta a tua mão para o céu. Fecha ela assim, segura a mão de Jesus pela fé.
Fecha a mão, segura, pela fé. Rompendo em fé. Segura. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esta campanha. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, estão lá em casa, estão no seu trabalho, no seu carro, não sei onde estiverem, que escutaram essa mensagem conosco. Deus, estende a tua mão agora e abre os nossos olhos para enxergar a solução que tu estás dando para nós, dentro de nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos negócios, ó Pai. Deus poderoso, em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo para que enxergue que há unção neste lugar, que há profeta neste lugar e que a tua bênção está no meio de nós, em nome de Jesus. Amém.